dia a todos mais uma vez. Nós vamos hoje receber o nosso companheiro Manuel Gamas. E como há poucas pessoas ainda no nosso grupo aqui, porque tem gente de fora, gente do Brasil, gostaria de falar uma palavrinha sobre o Manuel Gamas, que já é muito conhecido entre nós. Ele é nosso companheiro de trabalho desde a década de 90 no movimento espírita aqui na Costa Leste, né? Já tendo feito palestras em várias casas, até mesmo fora daqui da região. Ele trabalha a partir do Centro Espírita Luz Divina em Newark. Ele está em várias atividades, na atividade mediúnica, nas palestras, nos estudos. E, sem mais delongas, nós vamos ouvir ao vivo o nosso companheiro Manuel Gamas. Seja muito bem-vindo entre nós, mais uma vez, Manuel. Obrigado, meu irmão. Que Jesus, o nosso amigo de todas as horas, possa nos envolver, nos abraçar nesse instante. E, primeiramente, agradecer a tecnologia que nos coloca aqui nesse momento juntos, um só objetivo, que é o objetivo do aprendizado, dessa doutrina tão confortadora que é a doutrina espírita. E hoje nós iremos estar falando, discutindo, estudando o tema A Providência Divina em Nossas Vidas. E para isso nós recorremos ao livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles. É um livro pequeno, muito fácil de ler. E desse livro nós vamos encontrar algumas citações sobre Deus, sobre a providência divina em nossas vidas. Eu pediria aos irmãos que, se fosse possível, ler esse livro, desses momentos que nós estamos vivendo agora, momentos muito decisivos, momentos um pouco conturbados, que nos convida a reflexões mais profundas, nos convida ao silêncio íntimo para nós podermos ouvir a mensagem que Deus, nesse momento, quer passar para cada um de nós. Cada um de nós está num nível espiritual diferente, numa forma de pensar, numa forma de ver a vida diferente. É claro que cada um de nós vai receber essa mensagem, vai receber essas dificuldades, esses desafios, momentos desafiadores, de forma diferente. Alguns vão estar mais tranquilos, mesmo preocupados, mesmo ansiosos. Alguns vão estar intranquilos, alguns vão estar desesperados. É completamente normal no estágio que nós estamos viver essas situações que nós estamos passando, que todos estamos passando. Agora se tornou não só uma pandemia do vírus, mas uma pandemia, diria, de desequilíbrio emocional. Afirma os psicólogos hoje, estão afirmando que depois dessa pandemia, quando sairmos dos nossos lares, nós iremos estar com muitas dificuldades a nível emocional. E uma das grandes dificuldades que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo, é a dificuldade da convivência dentro do lar. É a dificuldade de estar com pessoas que são os nossos familiares, mas parece que nós não conhecíamos. Parece que essas pessoas eram desconhecidas de nós. E ao ficarmos juntos nesses meses que estão passando, os atritos vão surgindo e nós vamos começando a observar a pessoa que convive conosco, às vezes há 40 anos, 30 anos, 20 anos, e vamos vendo essas pessoas da forma como elas são. Passaram-se os anos convivendo com essas pessoas e parece que a nossa convivência era simplesmente uma convivência de corpo físico para corpo físico. Não era uma convivência espiritual. Muitas pessoas vêm nos ligando, conversando conosco em relação aos filhos, a dificuldade com os filhos, e quando nós estamos falando com filhos, são filhos de 5, de 6 para 8 anos de idade, que já não estão aguentando mais o que fazer para que essas crianças elas possam
obedecer, elas possam parar um pouco. E nós vamos vendo como que nós, no meio familiar, convivendo juntos, desconhecemos. Pelo fato que nós estamos muito distantes um do outro, pelo fato das buscas materiais, pelo fato que nós temos que pagar as nossas contas, pelo fato que nós temos que ter uma vida social, financeira, equilibrada. Às vezes nós queremos muito mais do que o equilíbrio, já queremos o supérfluo. E na busca desse supérfluo, nós esquecemos das coisas mais preciosas que nós temos na vida, que são os nossos entes queridos, que são os nossos familiares. Então nós estamos vivendo momentos desafiadores. Nós estamos vivendo momentos agora em que, se nós não começarmos a conectar o nosso coração com essa força criadora que nós chamamos Deus, as coisas vão ficando, parece, mais difíceis, mais complicadas. É por isso que nessa manhã nós trouxemos o tema A Providência Divina em Nossas Vidas. Joana de Ângeles, ela começa na sua mensagem falando assim, olha que mensagem fantástica, gente. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias de minha vida. Olha que interessante isso, meus irmãos. Olha como profundo são as palavras da Joana de Ângeles. Só essas palavras aqui daria para nós volvermos para os nossos lares, mas nós já estamos em nossos lares, né? Só essas palavras aqui daria para a gente poder parar agora essa palestra, sentar e poder meditar nisso. O psiquismo divino, o pensamento divino, o pensamento de Deus flui através de mim. O pensamento de Deus escorre através de mim. Olha que interessante isso, meus irmãos. Quando nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos percebendo um Deus que nós não tínhamos ideia antes de sermos espíritas. Antes de sermos espíritas, nós acreditávamos que Deus era aquele Deus punitivo, aquele Deus punidor, aquele Deus que punia, aquele Deus carrasco, aquele Deus vingativo, aquele Deus que tinha a imagem do homem, que nós chamamos, nos estudos sobre Deus, o Deus antropomórfico, o Deus que tem as imperfeições do homem. Afirma os espíritos que nós, não tendo força para poder imitar a Deus, nós queremos que Deus nos imite. Nós pegamos as nossas imperfeições e colocamos em Deus, ao invés de colocar todas as perfeições que estão em Deus e trazer para nós e despertar em nós. O que nós fazemos? Nós colocamos as nossas imperfeições em Deus. Então Deus é punitivo, Deus pune, Deus é homem. Mas quando nós chegamos na doutrina espírita, nós entendemos, nós vamos vendo que Deus não pune. Nós vamos vendo que o pensamento de Deus está em todo o universo. Nós trouxemos essa imagem que vocês estão vendo na tela, não foi por acaso. Deus está envolvendo todos os planetas que você está conseguindo ver nesse momento. Todas as estrelas que estão brilhando no firmamento, todas as estrelas que estão brilhando nesse momento na sua visão, na tela, Deus está em todas essas estrelas. Deus está em todas os conjuntos das estrelas, as constelações. Deus está na galáxia. Deus está em todo o universo.
Nenhum movimento que acontece no universo é contra a vontade de Deus. Tudo está monitorado por Deus. Do macro ao micro, ou do micro ao macro. Do microcosmo, do ínfimo. Deus está percebendo. Deus percebe o movimento dos átomos, das moléculas, das células de nosso corpo. Deus, ele percebe o movimento de uma formiga, uma formiguinha que está passando, um vírus, uma bactéria. Todos os movimentos que há no universo está sob o comando de Deus. Assim também o macro, o grande, o universo que nós vemos, os planetas que não se chocam um no outro, os planetas que giram em torno dos sóis, os planetas que têm a distância exata para que haja luz, para que haja vida, como nós na Terra temos a distância exata para que haja vida na Terra. Quem é que controla isso? Quem é que está em controle de tudo isso que nós estamos vendo no universo? Deus. Deus está em controle de tudo. Mas então por que nós tememos? Por que nós temos medo nos momentos das dificuldades? Nos momentos dos problemas? Nos momentos dos desafios, nós temos o medo. Surge em nós o medo. O medo surge porque nós ainda não temos essa ideia, nós não temos essa fé o suficiente para compreender que Deus está em controle de tudo. Tudo que há no universo. Os momentos que nós estamos vivendo agora também, do mesmo jeito, está em controle. Deus está em controle. Eu vejo alguns amigos que não são espíritas, amigos nossos de outras das redes sociais, dizendo, tá tudo acabado. O que vai acontecer agora? O próximo passo vai ser o quê? Uma explosão. Vai vir um asteroide e explodir a Terra e acabar com tudo. E nós ficamos olhando, pensando, se ele soubesse quem é o Criador de tudo isso, ele não falaria isso. Se ele soubesse quem é que está em controle de tudo isso, ele não falaria isso. Allan Kardec, na pergunta de número 1, pergunta aos espíritos o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Se ele perguntasse quem era Deus, ele estaria igualando Deus a uma criatura como nós. Mas pergunta, que é Deus? Os espíritos respondem, a inteligência suprema. A causa de tudo a causa primária de tudo que há no universo. Meus irmãos, se há uma inteligência suprema vigiando tudo o que passa no universo, será que a Terra, que é um ponto, um grão de areia, menos que um grão de areia em relação ao universo, você estaria deixada à míngua? Será que a Terra estaria deixada aos governantes que aqui nela vivem? Nós estaríamos perdidos. Se a Terra estivesse no comando dos governantes que nós temos aqui na Terra, que somos nós, meus irmãos, quando nós falamos de governantes, nós pegamos toda a responsabilidade e colocamos na mão dos governantes. O governante é a representação do pensamento de todos aqueles que são governados. Nós temos o governante que nós precisamos. Nós temos o governante que o nosso pensamento, que a maioria do pensamento colocou lá e alimenta esse governante com os seus pensamentos, com a sua forma de ser. Então, assim, nós não podemos nos queixar dos governantes, porque nós temos responsabilidade nas decisões deles, porque nós colocamos esses nossos irmãos lá.
Então, assim, imagina se, vamos parar a pensar, imagina se Deus não tivesse no controle de tudo isso e tivesse na mão dos governantes. Acabaria-se o mundo em um mês, talvez em uma semana. Tudo está em controle. Olha como é que ela coloca logo depois. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Como que Deus nos sustenta? É interessante isso, meus irmãos. Observarmos, lemos isso com atenção. Deus, na sua grandeza infinita, ele tem os seus pressupostos, ele tem os seus trabalhadores que agem sob o comando de Deus. Jesus, por exemplo, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É um livro também muito bom para ler, gente. Ótima para quem está agora em casa, na quarentena. Um livro fantástico. Nesse livro, Emmanuel vai dizer que Jesus participa do movimento da Terra desde a cocriação da Terra. Quando a Terra ainda estava saindo do Sol, aquela massa incandescente, Jesus ali estava envolvendo aquela massa incandescente. Jesus ali estava envolvendo aquela massa para que um dia se tornasse um planeta. Quando afirma o Espírito Emmanuel nesse livro também, quando os primeiros princípios inteligentes foram jogados aqui na Terra, nas águas tépicas dos oceanos, abaixo dos oceanos, que começaram a surgir as primeiras vidas, Jesus estava com seus engenheiros, os seus ajudantes, entre aspas, promovendo a evolução daqueles princípios inteligentes que um dia seriam espíritos, que um dia seria nós que vivemos aqui na Terra. Olha para vocês verem, meus irmãos, como que Deus sustenta-nos desde as mais priscas eras. Estamos sendo envolvidos por esse psiquismo de amor que é Deus, representado por Jesus Cristo. Passamos por todos os estágios evolutivos no princípio inteligente, passando por todos os estágios evolutivos, chegando até o estágio hominal, estágio de homem. Ali estava também o Cristo sustentando-nos, envolvendo-nos, protegendo-nos, impulsionando-nos, trazendo espíritos de outros planetas, espíritos que estavam numa situação intelectual mais evoluída do que a nossa, e colocando aqui junto conosco para poder nos ajudar no processo evolutivo, no nosso processo evolutivo, os espíritos que vieram de Capela. Ajudaram-nos na tecnologia, ajudaram a descobrir as descobertas, impulsionou o movimento social, o movimento da criatura humana natural daqui da Terra, a se reunirem em grupos, a surgir a agricultura, os instrumentos para virar a terra, e fomos crescendo e vieram as grandes civilizações, que até hoje não sabemos como que aquelas criaturas naquela época tinha tanta tecnologia que hoje nós não conseguimos entender e nem fazer as coisas que eles fizeram naquela época, os egípcios, por exemplo. Cada um veio e deu a sua contribuição. E quem mandou esses homens? Quem enviou esses homens? Quem estava no controle de tudo isso?
o Pai de infinita misericórdia. E Jesus, como seu trabalhador fiel, como seu servidor fiel. Os anos se passaram e em 1857, quando nós já estávamos preparados para receber uma mensagem mais sólida, uma mensagem mais suculenta, veio a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos sustenta, que nos ajuda a entender esses movimentos que existem na Terra, essas dificuldades que a gente vê na Terra. Então, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está passando, quando nós olhamos por esse prisma, quando nós olhamos com essa visão de espírita, porque às vezes nós esquecemos que somos espíritas. Essa que é a grande coisa. E começamos a olhar com os olhos do povo da terra, com quem não conhece essas verdades que nós já conhecemos. Nós temos o direito de esperar? Temos. Nós temos o direito, podemos fazer sim. Mas, gente, com o conhecimento que nós temos que estar consolando, nós temos que estar instruindo as pessoas. Outras pessoas que estão mais desesperadas do que nós. Porque nós sabemos que tudo isso que está passando, que todo esse movimento que está acontecendo, tem uma causa superior. E a causa é impulsionar-nos para a evolução. Conduzir, que é o que a Joana Diante fala aqui agora. Deus sustenta e conduz-nos todos os dias da minha vida. Como que Deus nos conduz? Deus quer nos conduzir para a luz. Saímos da grande luz, saímos da mão da grande luz, que é Deus. E temos que volver um dia para essa grande luz, que é Deus. O próprio Cristo falou: vós sois deuses. Mas deuses com letra minúscula, viu, gente? Porque Deus com letra maiúscula é só um só, o Deus único. Vós sois deuses, quando Jesus fala isso, é que nós temos a genética de Deus em nós. Oh my God! Nós temos a genética de Deus em nós. Nós somos co-criadores, não somos criadores. O único criador é Deus. Nós co-criamos, nós manipulamos as coisas. Os espíritos puros, eles co-criam, não criam. Quem cria é Deus. Os espíritos puros pegam esse fluido cósmico universal, essa matéria primária, primeira, trabalhando com essa matéria através do pensamento. Porque a gente pensa que o espírito puro vai lá com a mão e vai mexendo. Não é isso. É a vontade e o pensamento desses espíritos puros que vão manipulando esses fluidos, formando as esferas que nós vemos, os planetas, os sóis que nós vemos no universo. E quem criou essa matéria primeira? Deus. Assim nós co-criamos. Nós vemos os cientistas levantarem hoje e falando, nós criamos isso, não criou nada. Nós manipulamos a matéria. Nós pegamos uma célula da mamãe, uma célula do papai. Juntamos as duas e colocamos no útero da mamãe e a mamãe fica grávida. Mas quem criou essas células? Os gametas. Quem criou isso? Deus. O homem não pode criar uma célula. O homem só pode manipular as células. Deus conduz-nos para essa grande luz. Deus conduz-nos para podermos encontrar o reino de Deus dentro de nós. Foi o que Jesus falou, que o reino de Deus está dentro de nós. Outra frase de Jesus, vós sois luzes. Vós sois luzes. Será que Jesus estaria mentindo? Nós somos luzes. Só que no estágio que nós estamos vivendo de espíritos ainda muito inferiores,
É muito complicado ainda para nós podermos exteriorizar essa luz que está em nós. Mas nós somos luzes. Os Espíritos respondem que o Espírito é uma chama de luz. É uma chama de luz. O que dá forma para o Espírito é o perispírito, o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, essa forma, faz com que nós atraímos a matéria do planeta que nós estamos vivendo e nós vamos criar um corpo físico de acordo com o planeta que nós estamos vivendo. Mas nós, em essência, somos luz. Que maravilha isso, meus irmãos, saber disso. Olha o que ela fala agora, gente. Eu não sei se você sabe, o Cabral já falou comigo que a gente vai ficar até às 3 da tarde hoje para a gente terminar isso. Tô brincando, gente. Senão vai ter divórcio aí, eu sei como é que é a coisa. O auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. E nesses momentos, meus irmãos, quando nós estamos desanimados com a vida, porque é normal, não temos o trabalho que tínhamos antes. Tudo fechado. Vemos amigos, espero que os senhores não estejam passando por uma situação dessa, mas tenho amigos que não têm dinheiro para comprar a comida. Eu não estou falando de aluguel, a comida. Nós temos pessoas que estão em situações difíceis nos hospitais. Nos hospitais. Agora já está acalmando a coisa. Mas há um mês atrás, a situação estava muito difícil. Estava muito desafiadora. E se nós não estivermos com o coração e a mente ligada com essa força criadora, surge em nós o desânimo. Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que nós temos que passar por isso? Por que que não é fulano de tal que tem que passar por isso? Ao invés de nós perguntarmos, Senhor, sustenta-me nesse momento. Encoraja-me para que eu possa passar por essa situação de forma equilibrada. De forma que eu possa aprender nesse instante o que a vida quer falar comigo. O que esse Pai de infinita misericórdia, se esse Pai de infinita misericórdia, se é um Pai de infinito amor, Ele não pode estar me dando aquilo que eu não posso suportar. Se Ele está me dando isso, se Ele está me dando esse fardo, é porque eu posso agora, nesse momento, segurar esse fardo. E vai surgindo uma coragem dentro de nós. E vai surgindo dentro de nós aquela vontade de cada vez mais crescer com essa situação. Entender a situação. E buscar o significado. O que isso quer falar comigo? Qual o significado existencial desse momento? O significado espiritual. O que essa situação quer falar conosco? Pararmos um pouco pela manhã e fazermos um silêncio e começarmos a fazer as perguntas para nós mesmos. Será que todos nós na Terra não estavam precisando mesmo de uma parada para podermos refletir nos valores da vida? Nos valores das coisas que nós estávamos cultivando? Será que as coisas que nós estávamos cultivando, que nós estávamos procurando, buscando, são as coisas reais que nos trazem a felicidade real? Será que essas coisas que nós estávamos antes buscando, que nós estávamos esquecendo da coisa essencial? O essencial nós esquecemos muitas vezes, meus irmãos. De cuidar de nós mesmos. De cuidar de nós, espíritos imortais.
Quantos de nós estamos cheios de ansiedade, cheios de preocupações com as coisas perecíveis, com as coisas que vão ficar, com as coisas que não nos acompanham ao sairmos do corpo físico. E nós esquecemos das coisas primordiais da vida, as coisas imperecíveis. Aquilo que nós levamos para o outro lado. Aquilo que nós carregamos dentro de nós para o outro lado. Que são sentimentos, que são as nossas emoções, que são os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós não conseguimos ver, tocar, cheirar, degustar com a nossa língua. Tudo isso vai conosco. Tudo o que nós tocamos, o que nós vemos, o que nós amontoamos, tudo isso fica. E como que esse momento agora é momento para nós podermos refletir nisso? Para nós podermos pensar nesses valores. Nós colocamos muita atenção em valores de coisas que vão ficar. E de repente nós estamos diante de uma situação que esses valores materiais vão perdendo sentido. Por mais dinheiro que você tenha, você não pode sair da sua casa agora para ir para um restaurante. Talvez agora possa, né? Mas antes, há 2 meses atrás, 1 mês atrás. Por mais dinheiro que se nós tivéssemos, eu creio que nós aqui, todos nós estamos no mesmo nível, não temos bilhões. Por mais bilionário que você pudesse ser, se você adquirisse o vírus, não tinha cura. O dinheiro não te ajudaria. Olha como é que é importante, meus irmãos, isso. Olha como é que esse momento é momento para nós podermos refletir. Não para se autoculpar. Não é isso que eu estou falando. Mas para fazer reflexões profundas. Aonde que eu estou colocando o meu coração? Onde que eu estou colocando o meu coração? Se eu desencarnasse aqui agora, onde ficaria o meu coração? Ficaria aqui na Terra ou iria comigo para o mundo espiritual? É muito importante isso. Há uma frase do Chico Xavier, uma frase que me toca bastante. Ele disse, certa vez, que fácil é desencarnar, é morrer. Difícil é desencarnar. Olha que interessante, gente, isso. Ele fala, morrer, qualquer corpo morre. O corpo morre. Mas desencarnar é desligar do corpo. Desligar das situações da terra. Desligar dos pertences da terra. Como que isso é difícil. Como que isso é desafiador para nós. É por isso que nesses momentos que nós estávamos vivendo, que nós estamos vivendo ainda, quantas pessoas que têm o medo de morrer, o medo da morte. Meu Deus, vai acontecer comigo. Meu Deus, vai acontecer comigo. O medo de morrer. Eu disse para uma pessoa, fulana, você não tem mérito para morrer com esse vírus agora, não. Você tem muita coisa para pagar aqui ainda. Você vai ter que ficar aqui por muito mais tempo. Talvez as pessoas que estão partindo por esse vírus, por exemplo, no nosso asilo que visitamos, morreram 22 pessoas que lá vivem. 22 nos asilos. Pessoas que estavam já em uma idade avançada, pessoas que já estavam em enfermidade já bem avançada, dependendo do estado espiritual dessas criaturas, meus irmãos, para eles é lucro passar para o outro lado. É o que Paulo dizia, morrer para mim é o quê? Lucro. Por que morrer para Paulo era lucro? Porque Paulo já havia desapegado das coisas da terra. E isso é complicado para nós, meus irmãos. Desapegar das coisas da terra, para nós podermos ficar livres. Livres, com a mente livre. Para qualquer instante, se acontece algo, se nós somos convidados a voltar para casa, nós estamos sendo convidados a voltar para casa.
nós não vamos temer. Nós só vamos dizer, não, eu estou voltando para casa. O que eu estou levando na bagagem para essa volta para casa? Essa que é a grande coisa que nós temos que analisar, que nós temos que perceber. E nós vamos continuando, senão a gente não termina hoje, gente. A gente vai falando, vai conversando. Olha como que a Joana de Anjos fala, gente. A poda renova, a dor desperta, a provação educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Meus irmãos, infelizmente ou felizmente, no estágio que nós vivemos, ainda de espíritos ainda um pouquinho imperfeitos, espíritos ainda um pouquinho rebeldes, a dor desperta-nos para as grandes realidades. A dor desperta-nos para as realidades espirituais. Preste atenção para vocês verem. Quando tudo está bem na sua vida, quando tudo está bom em nossa vida, quando tudo está dando certo, você tem um trabalho maravilhoso, você ganha muito bem, a sua esposa está ganhando muito bem, vocês têm uma casa daquelas de 2 andares, 3 carros lá dentro da garagem, está tudo fantástico na sua vida. A tendência é nós não mais pensarmos naquilo que é espiritual. A tendência. Nem em todos os casos, mas a tendência é isso. A tendência é a gente relaxar um pouco a vida espiritual. E nós achamos que nós somos confortáveis naquela situação. E o que Deus faz? Deus, para poder despertar-nos, envia em nossa vida a grande enfermeira, a enfermeira dor. A enfermeira dor que provoca em nós meditações. Provoca em nós aquela vontade de sair da situação, de onde que nós estamos, que nós chamamos de zona de conforto. Estamos na zona de conforto, aquela zona que tudo ali está tranquilo, tudo está, entre aspas, naquela paz mentirosa. Naquela paz como se fosse as águas do pântano. As águas do pântano, você vê tudo tá limpo por cima, embaixo tá tudo lodo. Você sacode e aí só a água também fica suja. Assim é essa paz, assim é a zona de conforto. Assim é termos e não ser. Quando nós esquecemos de ser para só ter, o que acontece? A vida envia para nós a enfermeira dor. A dor chega de mansinho e desperta-nos, sacode-nos, para nós podermos ir para o outro estágio, que é buscar o amor. Porque só o amor evolui. Só amando é que nós evoluímos. Dor não evolui. A dor é um estímulo, afirma os espíritos. A dor é estímulo, um estímulo para nos tirar da zona de conforto. E nesse momento que nós estamos vivendo, que estímulo fantástico não é esse? Que estímulo fantástico é esse que Deus está nos dando? Que a vida está nos convidando para podermos sair dessa zona de conforto com mais conhecimento, com mais entendimento. Quantas pessoas que já falaram para mim, olha, eu não tenho tempo para nada. Eu daria tudo para poder ficar em casa tranquila ou tranquilo por 1 mês, só dormindo. E Deus nos deu 2 meses e as pessoas estão reclamando, querem voltar para o trabalho. Eu quero voltar para o trabalho, eu não aguento mais ficar em casa. Olha como é que é a coisa, gente. A gente não sabe o que quer. A gente pede uma coisa, Deus manda e agora a gente não quer mais o que a gente pediu a Deus. Ah, se eu tivesse tempo para ler os livros espíritas. Mas não tem tempo, não.
Ah, se eu tivesse tempo para ouvir as palestras espíritas. Ah, se eu tivesse tempo para orar. Agora a gente está tendo tempo para muita coisa. Mas será que nós estamos utilizando esse tempo mesmo? Será que nós estamos meditando mesmo no que essa dor está querendo falar para a gente? Que é uma dor, meus irmãos. Não fala que não é dor, é dor. Provoca dor em todos nós. O momento que nós estamos vivendo. Não só de ver alguém com necessidade, mas nós próprios passando pelas necessidades. Não é fácil. É desafiador. Então a Joana de Ângeles, ela continua dizendo: sou o que sou, caminhando para o ser real. Aceito-me e aprimoro-me, a ninguém nada exigindo, a todos amando, a mim deixando-me dominar pela realidade. Oh my God. Sou o que sou, caminhando para o ser real. Que ser real é esse, gente? O Filho de Deus que está em nós. O Filho de Deus que somos. Essa luz que nós somos. Eu aceito-me do jeito que eu sou. Eu sou espírito imperfeito, ainda não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Aceito-me e aprimoro-me. Quantas pessoas que ainda cultivam a consciência de culpa, quantas pessoas que estão presos no passado por um erro que fez. Aceita-te do jeito que tu és e aprimora cada dia, para podermos pouco a pouco nós identificarmos com essa grande realidade, para que essa grande realidade que é Deus possa dominar nossos corações, a nossa mente. E um dia nós possamos falar como Paulo de Tarso: já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Era o psiquismo do Cristo que estava completamente envolvendo o Paulo de Tarso. Para que um dia mais futuro nós podemos falar como Jesus Cristo: eu e o meu Pai somos um só. Que fantástico isso, gente. É quando a criatura se conecta com o Criador. É quando a criatura se identifica com o Criador. É quando a criatura se identifica com si mesma, dizendo: eu sou filho de Deus, eu sou filho da grande luz e sou também luz. E eu passo simplesmente a fazer a vontade desse grande Criador, dessa realidade. Mas para isso, nós vamos ter que caminhar bastante. Nós vamos ter que evoluir. E esses momentos que nós estamos passando fazem parte desse processo. Nós conseguimos sair da escuridão com luz. E no estágio que nós estamos, a melhor forma de nós podermos perceber luz, meus irmãos, ainda é o sofrimento, ainda é a dor, ainda é a dificuldade, ainda é o desafio. Abençoado é o desafio, é a dor em nossa vida, porque é ela que nos conduz, porque é ela que nos desperta para a luz. Sem ela, como seria difícil as nossas vidas. E agora, olha como é que a Joana de Ângeles fala, como fantástico, gente, isso, meus irmãos. Essa frase da Joana de Ângeles. O equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Penetro-me para conhecer-me e exteriorizo-me para oferecer. Oh my God. É quando nós começamos a conectar o nosso coração com essa força criadora, com o psiquismo das entidades de luz. E nós vamos sentindo uma vontade agora de exteriorizar essa paz que nós estamos sentindo. Esse amor interno que nós estamos sentindo. Nós queremos exteriorizar e nós começamos a oferecer isso para as pessoas. E aí nós vamos para os asilos, nós vamos para os hospitais, nós vamos amar os entes queridos que estão conosco, aquelas reencarnações de Satanás que Deus coloca em nossa vida, aqueles espíritos difíceis que Deus coloca em nossa vida, aqueles espíritos difíceis que aparecem de paraquedas dentro do centro espírita, pula de paraquedas no centro espírita.
Nós estamos em paz e queremos exteriorizar essa paz. Nós queremos oferecer-nos para as pessoas. Que fantástico isso, gente. Conta que Francisco de Assis, depois que ele doou tudo que ele tinha de material, saiu pelas ruas, alegre. Então um mendigo estendeu a mão e pediu uma esmola. Ele disse, o que eu tenho para dar para esse mendigo? Mexeu os bolsos e tinha uma moeda. Ele pega a moeda e dá para o mendigo. E fica feliz. Deu tudo o que tinha, a moeda. Quando ele virou alegre, ele viu a sombra do mendigo com a mão estendida. A mão estendida. Ele então virou e disse, o que eu tenho para dar para esse homem? Ele fez um momento de introspecção. Ele navegou para dentro de si mesmo. Ele viu ou identificou com o Filho de Deus dentro dele. Ele identificou com a luz que estava dentro dele, que está dentro dele, que está dentro de nós. E ele voltou para si e disse, eu tenho algo para dar. Eu tenho Francisco, para dar. E correu em direção àquele homem, abraçou, beijou e tinha dado tudo o que tinha. Era ele mesmo. É assim que vai acontecer conosco um dia, meus irmãos. Quando nós começarmos a perceber essa grande luz dentro de nós, quando nós começarmos a perceber esse amor dentro de nós, nós vamos querer expressar isso para fora. Gandhi, do mesmo jeito. Gandhi, ele carregava uma paz íntima tão grande que ele queria passar essa paz para o mundo. Que ele queria devolver, que ele queria expressar essa paz no mundo para as pessoas. Então, ele começou a fazer aquele movimento que todos nós conhecemos na Índia, da não violência. Combateu o Império inglês, mas sem a violência. Tapas, preso, e nunca revidava. Simplesmente passava a paz, simplesmente passava a serenidade. Certa vez um amigo, querendo protegê-lo com a arma, ele disse, você não entende. Eu estou lutando pela paz e você me vem com uma arma. Você ainda não entendeu. Eu não posso acabar com a violência utilizando a arma. A violência se acaba com a paz. E se deu e saiu para a multidão e tomou um tiro no peito. E desencarnou, deixando o legado da paz e libertando aquele povo do jugo dos ingleses sem um tiro, sem um ato de violência, simplesmente com a paz. A paz que estava em abundância no íntimo do Gandhi saiu através dos seus olhos, saiu através das suas mãos, da sua voz no mundo. Vós sois luzes, meus irmãos. Vós sois o sal da terra, Jesus falava. Nesses momentos desafiadores que estamos vivendo, não temais, mas concentrai o pensamento, o coração, nos benfeitores da vida maior que estão próximo de cada um de vós. Porque ao concentrar esse pensamento nessas forças desencarnadas, nesses espíritos desencarnados, nós estamos automaticamente sintonizando o nosso psiquismo com a paz,
com amor. E que Jesus, o grande benfeitor de nossas vidas, possa nos envolver, nos dar a segurança que nós estamos buscando, nos dar a certeza que nós estamos buscando, nos dar a confiança que nós estamos buscando. Que tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento é passageiro. Como dizia o velho Chico, tudo passa. Tudo passa. E esse momento, meus irmãos, é passageiro. Não deixei que o medo, a insegurança, a ansiedade domine os vossos corações. Mas deixai a paz, a esperança de que esse momento agora é um momento decisivo que Deus, que a espiritualidade do mundo superior está nos convidando para um mundo diferente, um mundo novo. Um mundo onde nós não mais veremos tanta dor, guerras, mortes ao vivo, assassinatos ao vivo. Estaremos vendo os primeiros sinais desse mundo de transição que todos nós estamos esperando. Que Jesus, o grande benfeitor de nossas vidas, possa nos acalmar e nos direcionar nesses instantes. Que assim sempre seja, meus irmãos. Que assim seja.